Bem, pessoal, nesse bloco aqui nós, né, iremos discorrer sobre um comunicado, né, uma portaria do metrô, tornando nulo aquela gratuidade para os policiais da Polícia Militar, da Polícia Civil, das guardas municipais, da Guarda Civil Metropolitana, de fazerem uso do transporte do metrô de forma gratuita, né? Exato. Você chegava na catraca, mostrava lá funcional, eu fiz algumas vezes isso, mostra funcional e você tinha liberado o acesso no bloqueio ali. Sim. Surpresa nossa, né? Apareceu essa portaria suspendendo. É um comunicado interno. Comunicado interno, na verdade, suspendendo essa gratuidade, né? E aí começou aquele rebuliço nas redes sociais. Rede social é uma coisa muito, como digamos assim, as pessoas ficam muito preocupadas, muito afoitas, né? Sim. Tem que dar uma solução rápida para aquilo. Bem, independentemente, o secretário estadual de Segurança Pública, o capitão Derrite, né? Isso. Que era deputado federal, capitão Derrite, que era o secretário, ele entrou em contato com o metrô. A diretoria do metrô falou que foi uma decisão unilateral, tá aparecendo aqui os documentos na tela, né? Unilateral de um segmento do metrô, na verdade. Essa tomada de decisão não passou por todos os órgãos, ele deixa isso claro no ofício que ele faz a SSP, né? Então, ou seja, que aquela tomada de decisão não correu todos os órgãos que deveriam correr dentro do metrô, então aí tornou nula aquela decisão ali, e aí alguns vão falar, pô, mas aquele documento do metrô para o secretário não fala das guardas. Pessoal, tá falando que tornou nulo aquele documento inicial. O secretário, ele é chefe da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal. Sim. Ele não é chefe da Guarda Civil. Nem da Só Penal. da É Polícia verdade, Civil, corrigindo. Só da Polícia Militar. Mas tornou nula o documento. Acabou. Então tem muito aquilo ali. Para ter da guarda, deveria a própria secretaria nossa fazer o mesmo tipo de documento para ele responder com relação às guardas. Mas tornou nulo. Sim. Eu acho que o problema não é bem esse. O que nos causa preocupação? É que aparece de novo aqueles oportunistas, aquelas pessoas que não têm comprometimento com a realidade, com o bem-estar profissional do trabalhador, e falam, não, vamos fazer um ofício mágico que a Associação Mequetrefe vai resolver. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado, né, Vila? Muito cuidado com o que pede, porque você consegue, né? Porque você consegue às vezes. E isso reverte, como reverteu em algumas situações essa mesma Associação Mequetrefe, que trocou algumas ações aí, está causando prejuízo financeiro imenso para os colegas, né, Vilar? Exatamente. É uma preocupação, né? A gente conversou com o Márcio, né? Às vezes a gente de afogadilho fala assim, não, vamos fazer isso, isso, isso. Aí o Márcio, opa, peraí. Se nós tomarmos essa decisão de pedir, nós temos que levar em conta que, se eventualmente o metrô passar a ser gratuito, né? Vamos dizer assim, com um amparo 100% legal, vou usar esse termo aqui, a prefeitura passa a desconsiderar este modal de transporte para efeito do auxílio transporte. Da obrigatoriedade de ressarcir o trabalhador. Exatamente. Então, quando você faz o policial faz a fichinha lá do auxílio transporte, ele coloca lá onde ele mora, tal, e quais são os modais lá que ele vai ter que, né, usar para chegar no trabalho e retornar à sua residência. O que acontece é o seguinte, Vilar, mas poucas pessoas agora têm o auxílio transporte, porque o subsídio não compensa, porque isso, aquilo, legal. Mas para algumas pessoas, né, e quem são essas pessoas? Via de regra, são os caras que moram mais distante do centro de São Paulo, né? Então mora lá nos extremos, em cidades da região metropolitana, né? Via de regra também são aqueles que por algum infortúnio de saúde não estão podendo fazer a sua DEAC, né? Então você que pega o seu lerite e vê lá a DEAC lá, talvez esse irmão nosso que eventualmente fosse atingido, né, não teria acesso ao auxílio transporte, né, e ele não faz DEAC, ele às vezes não está numa unidade que tem só gratificação de região estratégica, ou seja, isso atingiria uma minoria? Sim, uma minoria. Mas justamente aquela minoria que mais precisa de amparo. Posso dar mais um outro exemplo? É aquele colega que está cometido de alguma doença, né, e já tem a redução dos seus vencimentos, né, do seu subsídio, e aí ele agora vai ter que pagar para fazer o tratamento médico e várias vezes. Então a gente tem que pensar um pouco, tem que ter um pouco de prudência, né, Vilar? Exatamente. E respeito. Não é ser pautado por negócio por velocidade do WhatsApp. E algumas associações, pessoal, é difícil falar isso aí. Algumas associações, não vamos generalizar, obviamente, tem associações sérias, que estão mais preocupados lá em montar uma carteira de clientes ali para receber, do que de fato ver a coisa de forma global.
Porque ver a coisa no próprio umbiguinho ali de forma midiática, as coisas não funcionam bem. De novo, como o Vilar falou, você pode pedir uma coisa e ser atendido. Exatamente. Vou ressaltar aqui também, isso foi matéria, inclusive, da Folha, né? Então, a Folha... Nós vamos consultar aqui o oráculo jurídico, se pode colocar aqui, nós estamos gravando agora, tá? Se pode colocar aqui, se puder colocar, nós vamos colocar aqui a matéria da Folha e tal. Então, é uma matéria também muito interessante, porque assim, a Folha fez um questionamento, não, que tem não sei quantos bilhões de prejuízo no metrô, aí, o policial pagar vai atenuar quanto esses milhões, né? Porque não tem tantos policiais assim, né? Com certeza. Mas quando você tem um policial dentro do sistema de transporte, o que você tem é isso aqui, ó. Policial da Guarda Civil Metropolitana, né? Ele reagiu a um assalto na estação Armênia do metrô. Né? Então, ou seja, quando o policial está lá dentro, seja ele o policial militar, o policial civil ou o policial da Guarda Civil Metropolitana, ele é o Estado protegendo as pessoas ali. Porque o policial, via de regra, sem demérito a nenhum outro servidor, mas o policial é o servidor público que trabalha na folga. Ele está de folga e ele atua. Porque quando você está deslocando da sua casa para o trabalho, né, você ainda não está no seu trabalho. Você ainda está de folga. E aí você vai lá e pega uma ocorrência. Como foi esse colega aqui que estava chegando ali no trabalho. Acredito eu, na matéria não fala, mas ele deve ser da Sé. Ou na época lá, não sei se já era a IAI ou se era a BR, né? Não vi a data da matéria aqui, que como eu disse, nós estamos gravando. Ou seja, tentou-se fazer ali nessa matéria da Folha parecer que nós estamos... Né, o fato do policial não pagar é que está gerando R$1 bilhão de prejuízo para o metrô. Quando você vê a matéria, eu não vou colocar aqui isso, obviamente, mas quem olha lá a matéria no site, vê lá que eles puseram do lado lá, houve um assalto no metrô, lá, um dano, sei lá, alguma coisa lá. Para fazer uma associação para as pessoas. Olha, tá vendo? Não adianta nada ter o cara não pagando no metrô que está acontecendo o crime. O crime acontece em qualquer lugar. Né? Ele principalmente acontece quando você não tem investimento na área de segurança. Porque onde você tem um policial militar, um policial civil, um guarda civil metropolitano, você não vai ter crime. O malfeitor, primeiro ele vai ver lá o policial e assim, você pode ter certeza que o malfeitor reconhece o policial. Quando ele entra no trem, ele olha, ele vê uma pessoa com um determinado posicionamento, ele fala, vixe, melhor não vou arriscar. Né? Então, ou seja, a matéria da Folha tentou aí dar uma forçadinha de barra, entre aspas, né? Então, mas o metrô também deixou claro que ele vai fazer o estudo, né? Isso está bem claro no ofício lá para a SSP, né? E que ele coloca assim, essa gratuidade, principalmente para os policiais que entraram pós-pandemia, ela veio em virtude da pandemia. Era um estado lá de necessidade da sociedade, né, que nós estávamos passando naquele momento. Então, tomou-se algumas medidas necessárias para quê? Para que o policial pudesse facilitar o seu deslocamento, chegar mais rápido lá no seu local de trabalho, porque na pandemia, nós trabalhamos na pandemia, né? Nós ficamos na linha de frente, né? Então, precisa fazer esse resgate histórico e fazer o entendimento que, apesar desse momento ter sido atendido, entre aspas, ali, o pedido lá da SSP, né? O metrô deixou claro qual foi o embasamento para a concessão, que esse embasamento não existe mais, né? Então, assim, principalmente para quem os de alarde de plantão, né? Sim. Tem que levar isso em conta, né? Tem que fazer análise global. Você mesmo falou, né? Jogar para a torcida é fácil, qualquer um joga, é facinho, qualquer um joga. Para os políticos, é isso mesmo, o político tem que pedir mesmo, é político. O cara tem que ir lá fazer. Agora, as entidades têm que ter responsabilidade. Assim como nós tivemos a responsabilidade aqui de não ter um ônibus para ir para Brasília, porque não havia espaço suficiente no primeiro local destinado. Né? Então, não adianta você levar o cara daqui para o cara ficar do lado de fora. É responsabilidade. Esse momento também exige responsabilidade. Né? Infelizmente, não são todos que têm, infelizmente. Vão praguejar com o nome do Evandro, do Vilar, do Márcio, né, dos diretores do sindicato, porque ficou do lado de fora do Congresso. Exato.